Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, o início de um novo ciclo, o início de uma semana, o início da vida, Senhor, o início para nós, seres humanos, pelo menos no nosso mundo cristão. Porque em alguns países, como os países muçulmanos, o início é na sexta-feira, depois do pôr do sol. Para os países judaicos, o judeu, é depois do pôr do sol no sábado. Mas para nós, cristãos, o primeiro dia da semana é o chamado Dia do Senhor. O domingo, primeiro dia da semana, o Dominique dies Nefes, o dia do Senhor, no latim. O dia em que Cristo abriu aquele túmulo e saiu. Ele saiu para fora, pelo seu próprio poder. Depois de ser julgado pelo sinédrio hebraico, pelos fariseus, pelos saduceus e pelos escribas, depois de ser julgado por Pôncio Pilato, o presidente da época, o governador, que também ocupava a condição de ser o presidente do conselho, depois de ser exposto à corte de 600 soldados e ir perante o rei Herodes, que era rei de Belém de Judá, Jesus foi colocado como uma espécie de suplício diante daquela multidão. Ele carregou a cruz e carregou a cruz. Ele poderia ter morrido ali mesmo quando ele caiu pela primeira vez, com a cruz. Ele poderia ter morrido ali e falado: não, daqui eu não levanto, eu já estou morrendo e eu vou morrer aqui, sentado. Mas não, ele pegou a cruz e foi até o Calvário, o Monte da Caveira, o Monte do Gólgota. E ali, ele, a cada caminhada, ele tomava uma chicotada. Porque cada chicotada que Jesus tomava era pelos nossos pecados. A cada chicotada que ele tomava, uma alma, uma vida era salva. Alguém seria liberto no futuro, no nome de Jesus. Ele tinha que cumprir a sua missão para se tornar a cartaz
de todos os problemas do mundo. Porque quando alguém vai apedrejar alguém, uma voz diz na consciência: não precisa, porque Jesus já morreu por ele. Quando alguém vai tirar a vida de alguém, uma voz na sua consciência, a voz do Espírito Santo diz: não precisa, porque Jesus já morreu. Então Jesus se tornou aquele que morreu por todos. E hoje nós podemos clamar o nome de Jesus. E é no nome desse Jesus maravilhoso, poderoso, que eu clamo nessa hora, Senhor. Eu clamo em prol da minha família, eu clamo em prol da minha esposa, que precisa da cura, da vitória. Eu clamo pelas minhas filhas, que o Senhor possa estar guardando a minha família. Eu clamo pela vida dos nossos irmãos em Cristo, pelos missionários, a missionária Leia, a Cláudia, que se encontra com câncer, que o Senhor possa esmagar aquele câncer e possa repreender em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, missionária Luzia, pastor Primo, pastor Genivaldo, Senhor, o pastor Elias, o Fábio Bandeira. Eu oro por aquelas vítimas que sofreram a Covid e perderam entes queridos e ainda estão recuperados, mas estão traumatizados. E dou glória a Deus porque Tu nos livraste. Durante um ano e meio, o Senhor nos livraste desse dilúvio que abateu o mundo. Porque eu, sem recursos nenhum, sem condições nenhuma, o Senhor me livrou. Porque a minha pregação durante 40 anos nunca foi visando melhores alhures, nunca foi visando prosperidade, nunca foi visando dinheiro. Eu sempre preguei de graça. De graça recebeste, de graça dai. Embora eu entenda, Senhor, que cada ministério e cada pessoa tem direito de ter o seu recurso, mas com contentamento. A tua palavra diz, não com exageros. Deve haver contentamento em tudo, porque, de certo, a tua palavra nos diz, Jó disse isso, nu eu nasci do ventre da minha mãe, que é a terra, que é a mãe de nós, o homem é pó, o homem é terra, e a mãe dele também seria, na parábola dele. E nu eu vou voltar para o ventre da terra, que seria a mãe terra, de onde nós viemos. Fomos feitos um boneco de barro. E Deus soprou o espírito de vida nas nossas vidas. Então, se nós vamos voltar nu para lá, por que acumularmos tantas riquezas que não vamos nem poder levar? Muitas vezes, a pessoa parte daqui
com a mesma roupa que ele está no corpo, ele vai. Ele não tem tempo nem de trocar. Ele pode ser a pessoa mais pobre e pode ser o mais grande figurão deste mundo. Mas muitas vezes, em determinados casos, não dá tempo nem de mudar a roupa. Então, Senhor, nós entregamos esse dia nas tuas mãos. Entregamos todos esses irmãos dos grupos, são 20 grupos de oração. 20 grupos de oração. E que cada vida possa receber o toque do Senhor, possa receber a unção de Deus, a cura do Senhor, a alegria familiar, a bênção, a harmonia, Pai, porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos. O Senhor é o nosso Pai, todos nós somos irmãos. Eu entrego tudo nas tuas mãos, Pai. Entrego irmão Miguel, irmão Fabiano, entrego o Valdo, entrego o Renilson, a sua família, entrego todos os meus amigos e também os inimigos. Porque a tua palavra diz que também devemos orar pelos inimigos. Eles são inimigos, mas nós devemos orar por ele. Tua palavra diz que se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Orai por aqueles que vos perseguem. É a tua palavra, Senhor. Então eu entrego também nas tuas mãos. Mas não deixaria de pedir perdão também por todos os meus pecados, cometidos por palavra, pensamentos, atos e omissão. Porque nós somos pecadores. Porque o apóstolo João diz, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa abençoar a todos neste dia. Um dia especial, um dia em que João foi arrebatado lá na ilha de Patmos e disse, arrebatado eu fui no dia do Senhor. E vi um grande trono, e vi 24 anciões. Ele estava orando no primeiro dia da semana. E Deus o levou e falou, sobe para cá. Que o Senhor possa nos abençoar também neste dia. Cura toda depressão, cura todo mal, tudo aquilo que abate as pessoas. E que nós possamos vencer em todos os níveis. Abençoe os vizinhos da direita, da esquerda, da vanguarda. Abençoe, Senhor, a nossa comunidade, o nosso município, o nosso estado e o nosso país, a Grande Vitória, todos os nossos irmãos, espalhados por tudo quanto é lugar. Nós entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse dia. O início de um novo ciclo,
o início de uma semana, o início da vida, Senhor, o início para nós, seres humanos, pelo menos no nosso mundo cristão. Porque em alguns países, como os países muçulmanos, o início é na sexta-feira, depois do pôr do sol. Para os países judaicos, o judeu, é depois do pôr do sol no sábado. Mas para nós, cristãos, o primeiro dia da semana é o chamado Dia do Senhor. O domingo, primeiro dia da semana, o Dominique dies Nefes, o dia do Senhor, no latim. O dia em que Cristo abriu aquele túmulo e saiu. Ele saiu para fora pelo seu próprio poder. Depois de ser julgado pelo sinédrio hebraico, pelos fariseus, pelos saduceus e pelos escribas, depois de ser julgado por Pôncio Pilato, o presidente da época, o governador, que também ocupava a condição de ser o presidente do conselho, depois de ser exposto à corte de 600 soldados e ir perante o rei Herodes, que era rei de Belém de Judá, Jesus foi colocado como uma espécie de suplício diante daquela multidão. Ele carregou a cruz e carregou a cruz. Ele poderia ter morrido ali mesmo quando ele caiu pela primeira vez, com a cruz. Ele poderia ter morrido ali e falado: não, daqui eu não levanto, eu já estou morrendo e eu vou morrer aqui, sentado. Mas não, ele pegou a cruz e foi até o Calvário, o Monte da Caveira, o Monte do Gólgota. E ali ele, a cada caminhada, ele tomava uma chicotada, porque cada chicotada que Jesus tomava era pelos nossos pecados. A cada chicotada que ele tomava, uma alma, uma vida era salva. Alguém seria liberto no futuro, no nome de Jesus. Ele tinha que cumprir a sua missão para se tornar a cartaz de todos os problemas do mundo. Porque quando alguém vai apedrejar alguém,
uma voz diz na consciência: não precisa, porque Jesus já morreu por ele. Quando alguém vai tirar a vida de alguém, uma voz na sua consciência, a voz do Espírito Santo diz: não precisa, porque Jesus já morreu. Então Jesus se tornou aquele que morreu por todos. E hoje nós podemos clamar o nome de Jesus. E é no nome desse Jesus maravilhoso, poderoso, que eu clamo nessa hora, Senhor. Eu clamo em prol da minha família, eu clamo em prol da minha esposa, que precisa da cura, da vitória. Eu clamo pelas minhas filhas, que o Senhor possa estar guardando a minha família. Eu clamo pela vida dos nossos irmãos em Cristo, pelos missionários, a missionária Leia, a Cláudia, que se encontra com câncer, que o Senhor possa esmagar aquele câncer e possa repreender em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, missionária Luzia, pastor Primo, pastor Genivaldo, Senhor, o pastor Elias, o Fábio Bandeira. Eu oro por aquelas vítimas que sofreram a Covid e perderam entes queridos e ainda estão recuperados, mas estão traumatizados. E dou glória a Deus porque Tu nos livraste. Durante um ano e meio, o Senhor nos livraste desse dilúvio que abateu o mundo. Porque eu, sem